Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Thaís Dias, professora de costura criativa, e na aula de hoje, nesse vídeo, eu vou ensinar vocês a peça mais fácil para quem está iniciando na costura criativa, gastando pouquíssimo material. E eu posso falar que é a mais fácil porque é a primeira peça que eu ensino aqui nas minhas aulas presenciais para as minhas alunas. Então, quem chega aqui e não sabe nem ligar a máquina, já sai na primeira aula com essa peça aqui, que é um saquinho multiuso. E como vocês podem ver aqui, ó, usei tecidos diferentes, porque dessa forma você consegue aproveitar muito bem todos os materiais que você tem aí, qualquer tecidinho você consegue fazer. E, gente, é um saquinho multiuso que você pode usar de várias formas. Eu gosto muito desses saquinhos para viagem, para levar roupa íntima, meia, mas você pode usar da forma que você quiser e pode fazer de diferentes temas. As mamães também amam esse saquinho para fazer troquinha e eu tenho certeza que vai ser uma peça que você vai amar fazer. Então, vamos lá começar a aula de hoje? Para fazer o nosso saquinho, eu estou utilizando tecido tricoline e aqui eu vou utilizar 3 tecidos diferentes para montar meu composê. Na parte de fora eu vou usar esse tecido xadrezinho, esse floral, e pro forro eu vou usar esse tecido rosa liso, mas vocês podem optar por utilizar os tecidos que vocês têm aí. Não precisa ser 3 tecidos diferentes. Inclusive, se o seu composê da parte de fora for um tecido liso, também você pode usar ele no forro. Então, aqui eu vou ter 2 tiras no xadrez e 2 tiras no floral, com a medida de 13 por 26. Nós vamos ter 2 faixas para passar o cordão com a medida de 6 por 24. Aqui eu optei por usar em um dos tecidos do composê externo. E o meu forro, ele vai ter a medida de 24 de altura por 26 no comprimento, 2 vezes também. Para começar, então, a montagem do nosso saquinho, aqui eu vou começar colocando as faixas da parte externa, estampa com estampa. Então, aqui a primeira coisa que a gente vai fazer é observar se o tecido ele tem alguma direção. Aqui na minha montagem, eu quero que as flores fiquem em cima e o xadrez embaixo. Então, aqui eu vou observar. No meu caso, não tem direção, que tenha algo que vai ficar de cabeça para baixo. Nesse caso, se tiver, eu coloco a minha estampa pra cima na hora de posicionar para costurar. Então, eu vou colocar aqui frente com frente, estampa com estampa. E nessa parte de cima eu vou costurar com o pé de máquina. Então, eu vou prender aqui com os meus alfinetes, sendo que eu vou arrematar no início e no fim da costura. Feita então a costura, a gente já uniu aqui a faixa e eu já fiz isso na minha outra parte também. Então, nós vamos repetir esse mesmo processo nas 2 faixas. E aí, a gente já vai formar essa parte de fora aqui do saquinho. Caso você queira fazer o saquinho por inteiro, é só você cortar a medida do tamanho do forro para a parte externa, que é 24 por 26. E agora, a gente, então, vai reservar essa parte. Vamos pegar as faixas para fazer o nosso passador do cordão. Aqui, então, nós vamos pegar a nossa faixa e eu vou utilizar aqui uma régua e um giz que apaga com o ferro. Pode ser também uma fita métrica, não tem problema, mas é algo para ajudar a gente a marcar. Então, aqui, do cantinho para dentro, eu vou fazer uma marcação de 1 centímetro. E desse lado também. Essa marca de 1 centímetro de cada lado vai ajudar a gente a fazer uma dobra, para que fique do mesmo tamanho dos 2 lados. Aqui, eu vou vincar com a unha, mas eu gosto sempre de passar no ferro, e aí essa marquinha do giz já vai sair. Depois, então, de fazer essa dobrinha, a gente vai dobrar ele ao meio. E aí, a gente faz esse vinco em toda a parte superior. Eu já estou com o meu outro pronto, que eu vinquei no ferro.
Então, é mais fácil ir no ferro e vincar. Feito isso aqui, essa aqui também eu vou lá no ferro vincar. Agora, com a nossa faixinha pronta e a parte de fora do nosso saquinho, eu vou posicionar essa faixinha aqui na parte superior. E para que fique certinho e centralizado, eu vou marcar o meio tanto na parte do corpo do saquinho, quanto no nosso passador de cordão. Para isso, então, eu vou dobrar aqui ao meio. E vou fazer um risco aqui. Quem quiser pode fazer também um pique. E aqui, como eu quero que a minha faixa fique na parte superior, eu vou marcar no tecido que vai ficar virado para cima. Assim, é bem importante a gente marcar os meios para ficar centralizado. Então, aqui, essa parte que tá aberta vai ficar para cima. Eu vou prender aqui com os alfinetes e vou costurar. Só que essa costura vai ser agora bem na beiradinha, uma costura de segurança. Então, já com o meu passado aplicado aqui na parte superior, agora nós vamos vir com o forro. Se o seu forro tiver estampa, é muito importante você prestar atenção. No meu caso aqui, o meu forro, ele é liso. Então, na hora de posicionar, eu posso colocar frente com frente de qualquer um dos lados. Até o nosso tecido liso, ele tem um lado que é mais bonito. Nesse caso meu, esse aqui é o direito. Mas, às vezes, pelo vídeo, você não consegue identificar. Mas ele tem uma trama mais bonita, um lado mais brilhoso. Então, se você estiver usando um tecido estampado, nesse momento, você vai pegar estampa e pôr com estampa, no caso do forro. E aí, nós vamos colocar frente com frente e prestem bastante atenção ao tamanho, porque agora o nosso forro, ele vai ter 24 por 26. E aí, pelo lado do meu tecido estampado, vou costurar aqui em cima de novo, agora prendendo tudo com um pé de máquina. Esse um pé de máquina vai ficar uma costura maior que essa que a gente acabou de fazer. Então, ele vai esconder toda essa costura. E eu vou começar a minha costura arrematando aqui no início e vindo até o final. E eu já repeti a mesma coisa nessa parte, colocando meu passador de cordão. E eu vou também já repetir colocando o meu forro. Já costurado o forro no nosso saquinho, a gente vai abrir e vai ficar dessa forma. Então, eu já vou abrir os meus dois tecidinhos, que eu repeti a mesma coisa. E agora, nós vamos pro fechamento. Para fechar essa peça, vai ser super fácil, é só a gente colocar estampa com estampa, só que aqui a gente vai colocar os iguais juntos. Então, eu vou deixar forro com forro e a parte que tem as faixas pro mesmo lado, uma de frente para outra. E antes de alfinetar, para que o seu acabamento fique excelente nesse saquinho, é importante a gente se atentar às emendas que a gente fez aqui na parte de fora. Para isso, o primeiro lugar que eu vou alfinetar vão ser os encontros dos tecidos. Então, aqui eu vou colocar as estampas iguais frente com frente, vou alfinetar para que na hora que a gente desvire, elas se encontrem dessa forma aqui e não fique nada torto, porque se a gente não alfinetar, pode ser que na hora de costurar, o tecido escorregue um pouquinho e fique torto depois do seu acabamento. Então, eu vou colocar aqui frente com frente. Você pode deixar dessa forma aqui a costura, uma para cada lado, ou você pode tombar as duas para o mesmo lado. Dessa forma, quando a gente coloca assim, a gente reforça ainda mais a nossa costura. Eu também vou fazer a mesma coisa, que é onde finaliza o tecido de fora e começa o forro. Feito isso, a gente pode colocar o alfinete no resto da peça, onde fica mais fácil, para que o tecido não saia do lugar. Eu vou alfinetar e também já vou deixar aqui no meu forro um palmo marcado, que vai ser o local onde a gente vai deixar uma abertura para desvirar a peça. E é bem importante ter atenção aqui,
não deixar o seu buraco nessa parte de fora, para que depois o seu acabamento fique bonito. Então, a gente vai deixar a abertura pelo forro. E a costura que eu vou fazer, eu vou iniciar arrematando aqui, vou costurar toda a minha peça, fazendo todo o contorno aqui e finalizando o arremate aqui. Com o nosso saquinho fechado, agora, antes de desvirar, a gente tem que cortar aqui para não ficar excesso de tecido. Para isso, eu vou dar uma distância aqui da minha costura e vou cortar na diagonal. Todos os 4 cantinhos do saquinho. E agora, pela abertura, é só desvirar. Após desvirar, então, o saquinho, é só a gente acertar bem todos os cantinhos. E aqui, essa abertura que ficou no fundo, agora a gente vai fechar. Para fechar, é só a gente jogar bem aqui pra dentro, essa dobrinha. Eu vou prender com o alfinete, vou costurar agora bem na beiradinha, iniciando a costura aqui no começo do buraco e vou finalizar ela aqui um pouquinho depois de onde terminar essa minha abertura. O forro já está fechado e agora então eu vou usar esse cordão de cetim. Eu tenho 2 pedaços de 55 centímetros e eu vou utilizar para fechar o nosso saquinho. E para me auxiliar a passar, eu vou usar essa pinça, que é uma pinça para passar elástico, para passar fios, mas se você não tiver, você pode usar um grampinho de cabelo, e eu também gosto muito de usar um agulhão. Então, se você tiver o agulhão, também pode usar ele. Então, aqui primeiro, eu vou pegar a ponta, vou prender aqui e vou subir essa argola para fechar. E dessa forma, vai ficar bem preso aqui o cordão, para ele não escapar na hora que eu estiver passando. E a passagem é super fácil. Aqui, eu vou entrar por um lado, vou dar a volta completa e sair com essa cordinha desse mesmo lado. Já passei aqui no meu primeiro lado, vou juntar as 2 pontas e fazer um nozinho. Agora, eu vou virar pro outro lado, este aqui, e vou fazer a passagem novamente, saindo por esse lado. E agora, já passados os cordõezinhos, um para cada lado, o nosso fechamento vai ficar dessa forma aqui. Nessa pontinha, eu gosto sempre de passar o isqueiro, porque esse material pode desfiar. Mas se você quiser, além de fazer esse nozinho, você também pode prender aqui na ponta uma miçanga ou algum detalhe para enfeitar ainda mais e deixar mais bonito o nosso saquinho. Então, eu vou selar minha pontinha aqui com isqueiro. E para quem for utilizar, é importante para que não fique escuro aqui, gente, quando for queimar, passar a ponta na chama azul. Dessa forma, ele vai ficar clarinho no tom que você estiver utilizando aí o seu cordão. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. E como eu disse, vocês viram aí no vídeo, né? É bem prático e fácil de fazer. Então, se você é iniciante, não deixe de fazer essa peça para você treinar aí. E eu tenho certeza que você vai conseguir fazer com muita facilidade.
Então quem fizer, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E se você gostou dessa aula, deixa o like, porque o like ele ajuda o canal, ajuda assim dessa forma a divulgar para que outras pessoas que também estão começando na costura venham aprender a fazer essa peça. E para você não perder mais nenhuma aula que eu postar aqui, se inscreva também no canal e ative as notificações. Então, gente, espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês na nossa próxima aula. Um beijo e até mais!